Olá, professor, professora, bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo episódio do podcast do Tudo Sala de Aula. Hoje estamos recebendo aqui o nobre professor, vereador Gleison Rodrigues. Quero agradecer imensamente pela oportunidade de você hoje estar presente aqui no Tudo Sala de Aula e compartilhar um pouco a sua experiência e vivência hoje conosco. Olá Maurício, olá a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer inicialmente pelo convite, pela oportunidade de abrir espaço aqui do Tudo Sala de Aula para que a gente possa dialogar sobre a educação, esse tema tão importante e tão necessário nos dias atuais. Excelente. Gleison José Rodrigues Alves é professor da Rede Estadual do Ceará desde 2018, atuando nas áreas de Biologia, Educação e Meio Ambiente. Também é vereador pelo PSB, com foco em políticas públicas voltadas à educação e ao desenvolvimento social. Licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Ceará, IFCE, é mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Del Sol, Paraguai. Possui especialização em metodologias ativas para a educação, docência no ensino superior e meio ambiente e desenvolvimento regional, além de MBA em gestão pública. E hoje aqui no nosso podcast vou dar um resumo, nós vamos falar sobre os desafios da prática do professor em sala de aula, falaremos sobre o Plano Nacional da Educação, novo plano aprovado esse ano, e com certeza, junto com você, Gleison, nós vamos discutir assuntos aqui extremamente importantes na área da educação. E você é professor e vereador. Exatamente. E eu vou começar com uma pergunta bem direta para você. Qual dos dois papéis mais te desafia hoje, professor ou vereador? Eu costumo dizer, Maurício, que eu sou professor e estou vereador, né? Estou lá até que o povo acarauense queira que eu esteja. Mas assim, respondendo sua pergunta, né, o fato de qual das duas áreas de atuação é mais desafiadora, eu acredito que assim, as duas áreas elas trabalham em consonância. Costumo dizer que não existe política sem educação e não existe educação sem a política, principalmente a política pública de educação. Mas assim, eu acredito que dentro da vida pública a gente vive um mundo mais complexo, porque são várias áreas que a gente atua, né? Estávamos até conversando isso mais cedo. A gente atua ali na saúde, na educação, na infraestrutura, no social, no meio ambiente. São várias áreas. Dentro da educação, a gente trabalha mais com a formação do ser humano, a formação cidadã, levando o conhecimento cognitivo. E assim, por mais que existam desafios, eu acredito que dentro da vida pública, dentro da política, a gente tenha, né, uma dificuldade maior, né, porque os interesses são totalmente diferentes, né, cada um chega ali com um interesse particular. Dentro da educação, a gente tem um interesse comum, que é qualificar as pessoas, formar as pessoas. Por mais que a gente saiba que dentro da educação a gente tem inúmeros desafios, são inúmeros mesmo. E a gente está aqui para discutir sobre essas ações, sobre a educação, sobre os desafios e também, por que não dizer, sobre as vantagens de alguém que se educa, alguém que busca se qualificar, que eu costumo dizer, a educação ela abre portas que ninguém fecha. Com certeza. Eu dei uma olhada no site e eu percebi que você já protocolou mais de 200 matérias durante as suas duas legislaturas, né? De 2021 Isso. até hoje, né? Então, logo, você tem uma vasta experiência também na área da política. Mas o que a sala de aula te ensinou que a política nunca ensinaria? Eu acredito que o ambiente de sala de aula, ele nos dá a oportunidade, todos os dias, de conviver com uma coletividade plural. Cada pessoa tem um pensamento diferente, cada pessoa tem uma forma de agir diferente. Então, eu acho que isso é o diferencial de dentro da sala de aula. É você ter a capacidade de estar ali atuando diretamente com pessoas diferentes, porque dentro da política, por exemplo, né, fazendo esse contraponto, se você está dentro de um grupo que as pessoas têm o mesmo objetivo, é muito fácil, porque todos ali estão querendo a mesma coisa, todos estão no mesmo pensamento, do mesmo grupo político. E quando você, por exemplo, para um embate dentro da Câmara, existe a oposição, a situação. A oposição geralmente pensa ali semelhante, né, os pensamentos de oposição, e a situação pensa semelhante. Dentro da sala de aula é muito plural, cada um tem um pensamento diferente. E sem falar, Maurício, que a sala de aula você consegue ter um ambiente na qual cada aluno ele aprende num ritmo diferente. Então, uma metodologia que você aplica, ela serve muitas vezes para o João, mas ela não serve para a Maria. Então, você vai ter que ter essa habilidade de tentar fazer com que a sua metodologia de ensino ela consiga chegar até os alunos de forma
equivalente para que eles possam aprender realmente o conteúdo e você consiga ofertar um ensino de qualidade. Além da metodologia, o tempo, né? O tempo, exatamente. Agora vamos falar do novo Plano Nacional da Educação que o presidente Lula sancionou mês passado. Precisamos falar sobre esse assunto porque, de fato, está intimamente ligado à educação. E o novo Plano Nacional da Educação tem 19 objetivos, 73 metas, 372 estratégias. É o terceiro plano já aprovado, né, ao longo da história do Brasil. Sem dúvida, é um marco importante para a educação. E eu, observando esse plano, eu identifiquei que há metas muito ambiciosas e necessárias, de fato, para serem realizadas para a gente poder ter uma educação melhor. Agora, vamos falar na prática, né? Porque ter um plano é importante, mas colocá-lo em prática já é outra história. Exatamente. O que garante, na sua opinião, professor Gleison, que esse novo plano não vire apenas não se transforme apenas em um documento bonito e que não chega de verdade na sala de aula? Porque nós precisamos de planos que aconteçam na sala de aula. Você concorda com isso, né? Concordo. Agora, como fazer com que esse plano aconteça, na sua visão? Eu acredito que a gente precise, dentro das perspectivas, né? Porque esse plano, ele traz metas e estratégias e também ele vem orientar estados e municípios, que isso é muito importante ser dito, existe um plano nacional e que estados e municípios vão ser orientados com base nesse documento, com base nessa lei, para também traçarem suas metas e estratégias. E importante destacar que o que eu achei interessante desse plano é que a cada 2 anos há uma revisão para ver se as metas estão sendo alcançadas ou estão sendo realmente colocadas em prática. Então, respondendo a pergunta que você me fez, eu acredito que é necessário cobrança. É necessário que a gente acompanhe esse processo. Eu costumo dizer que esses planos, Maurício, eles vêm ali com uma ideia mais geral e que a gente deve adequar essa ideia geral à realidade dos municípios e à realidade dos estados. Não adianta nada a gente tentar fantasiar a educação, colocando metas a nível de estado e município que a gente sabe que não vai alcançar, só para ter um documento bonito. Eu acredito que a gente precisa adequar a realidade do nosso município, sabendo ali quais são os desafios que a gente tem, principalmente falando a nível de município de Acaraú. Quais são os desafios que o Acaraú tem na educação? Acaraú hoje é referência em alfabetização. Um dos objetivos desse plano é a questão da alfabetização. Então, o Acaraú ele já está caminhando muito bem em relação à alfabetização. Então, eu acredito que a gente precisa, é claro, sempre há uma forma de melhorar. Certeza. Mas a alfabetização no município de Acaraú não é um problema. O município recebeu até um selo, né, em relação a essa questão de alfabetização. Mas a gente tem outras metas, né, como é o caso de a gente ter mais qualidade na educação. Isso. A gente sabe que isso é muito importante, a qualidade da educação, a questão de acesso e permanência. Esse é um grande problema dentro das escolas hoje, a questão da evasão escolar. Principalmente no ensino médio. Né? Principalmente no ensino médio. Mas existe esse problema também no ensino infantil e ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio. E o que a gente espera que esse plano traga é mais garantias para que as pessoas, para que as crianças e os adolescentes, eles vejam na educação essa porta que se abre e nunca mais se fecha. A gente, Maurício, quando eu falo a gente, nós dois, pelo que a gente tem conversado em bastidores, a gente vem de uma realidade semelhante. Pais humildes, que tiveram pouco acesso à educação, e a gente, assim como muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, não tiveram tanto incentivo, mas que a gente foi para cima, como a gente fala popularmente, né, com muita garra e muita determinação para alcançar os nossos objetivos, que era o quê? Mudar de vida, mudar para melhor. E graças a Deus você conseguiu alcançar patamares talvez difíceis de se imaginar anos atrás. Né? Hoje você tem a plataforma digital, uma das plataformas digitais que tem maior acesso, plataformas educacionais que tem mais acesso em todo o Brasil. Eu estava olhando ali, no mês de abril de 2025, vocês tiveram 5 milhões de acessos. Eu sou um bom leitor, eu vou passando nos corredores e vou observando. Então, imaginem só, pessoal, em 2025, em abril, fazendo comparativo ao ano passado, nós estamos agora em maio, mas hoje são 13. Vamos comparar o mês passado, de abril, que esse mês não fechou ainda. Isso. Então, fazendo o comparativo do ano passado os meses tiveram aí 5 milhões. Esse ano, eu tenho certeza que com os novos dados, talvez seja alcançar 10 milhões ou mais que isso. Por quê? Porque a projeção é essa mesmo. Mais pessoas vão tendo acesso, vão divulgando umas para as outras, e esse número vai aumentando de forma muito significativa.
Falando agora ainda sobre o Plano Nacional de Educação, há duas metas que eu considero muito ambiciosas. Eu li todas e eu quero compartilhar aqui com você, porque o Plano Nacional de Educação do ano passado, o propósito era alfabetizar as crianças até o terceiro ano. E agora nós temos a nova meta, que é alfabetizar as crianças até o segundo ano, que equivale às crianças com 7 anos de idade. E também outra meta também é que fazer com que as escolas hoje elas passem a serem escolas de tempo integral. Isso. E a meta é que até os próximos 10 anos, 65% das escolas sejam de tempo integral. Aí eu lhe pergunto, olhando para essas metas, alfabetizar 100% das crianças até o segundo ano e 65% das escolas serem de tempo integral. Será que em 10 anos isso seria possível? Eu acredito, Maurício, que a gente precise trabalhar a educação com muita seriedade. O Brasil, por muito tempo, faltou políticas públicas que realmente tivesse eficácia. Como você bem falou aqui, existiam políticas públicas no papel, mas que na verdade elas não saíam da prática. Então eu acredito que os governantes, e aí eu falo isso aqui para os governantes, eles têm que dar condições para que as instituições, núcleo gestor, professores e todos que trabalham dentro do ambiente de sala de aula, eles possam fazer com que essas metas aconteçam. Porque assim, não adianta nada, Maurício, um diretor, os professores, todo o grupo de colaboradores, a comunidade escolar querer, se o poder público não dá condições. Vou lhe dar exemplo aqui. Hoje a gente tem escolas do ensino médio de tempo integral. E quando esse tempo integral começou, existiam e ainda existem muitos desafios com relação à infraestrutura, né, banheiros disponíveis, alimentação. Espaço para as crianças e adolescentes ficarem. Exatamente, espaço de convivência que a gente fala. Então, assim, é algo que a gente precisa desse apoio de políticas públicas, apoio governamental. Então, eu acredito que se o governo colocou dentro do Plano Nacional de Educação, exatamente, ele tem interesse em investir para que se alcance, porque uma certeza eu lhe dou. O que o núcleo gestor, quando eu falo núcleo gestor, diretores e coordenadores com o seu grupo de professores e funcionários faz dentro da escola, com o recurso que tem hoje, com as condições que tem hoje, se eles tiverem realmente apoio, meu irmão, essa meta aí vai ser molezinha, porque o que os profissionais de educação fazem com o que tem hoje é algo até inimaginável. E você tem acesso, você sabe o desafio que é. Então, parabéns aí para todos os professores que nos assistem, porque são os heróis, porque exatamente, conseguem dar muito resultado com poucas condições. Exatamente. Né, e eu falo até, Maurício, desculpa, eu quero abrir um parêntese, pode falar, até para a questão de incentivo. Um professor hoje, Maurício, o valor de remuneração que ele recebe pelo trabalho que ele desenvolve, eu vou usar essa palavra, é vergonhoso. Por mais que tenha tido alguns incentivos nos últimos anos, mas mesmo assim esse valor ainda é pequeno pelo que o professor faz. E não porque eu sou professor, Maurício. E eu falo isso com propriedade, né? Porque muitas vezes quando você fala é como se você estivesse querendo puxar a brasa ali para a sua sardinha. Né? Não é só isso. Eu trabalho na educação, só tenho um horário, porque a minha agenda é muito corrida, eu não consigo ficar muito tempo. E mesmo ficando só um dia na escola, Maurício, eu chego no final do dia exausto, devido às demandas, devido a todo o processo. Imagina um professor que passa a semana toda, de segunda a sexta, dentro do ambiente escolar. Entendeu? É algo que os governantes precisam refletir sobre essa questão. E aí existe até um certo ciúme nas outras áreas. O professor teve um incentivo, e cadê o incentivo para outras áreas que eu não vou citar aqui? Mas outras áreas cobram esse incentivo também. Mas é porque é dentro do ambiente de sala de aula que é formada as outras profissões. Entendeu? É o professor ali que ele é médico, é advogado, é psicólogo. Todas as áreas ali o professor precisa ter um domínio para que possa ter verdadeiramente uma formação completa, uma formação cidadã, uma formação cognitiva. Então, fica aqui, Maurício, como você bem disse, o meu respeito, né? Tira o chapéu, tinha um negócio lá no Raul Gil, né? Tirar o chapéu a todos os professores e professoras, né? Todos que fazem a educação do Brasil e do mundo, porque realmente é uma área que a gente vê que exige muito. Né? A gente até comenta, só para complementar... Não é fácil ser professor. Né? Não é fácil. A gente até comenta que daqui uns dias vai faltar professor. Porque é tanta demanda, Maurício, é tanta desvalorização, é tanto... cobrança também. Cobrança. Né? São tantos fatores, vou falar assim, que as pessoas estão ficando estimuladas e é necessário que o governo ele
passe a refletir. É tanto que surgiu agora o pé de meia da educação, como foi chamado carinhosamente, né? Dando incentivo àquelas pessoas que vão se formar em licenciaturas, a fim de que elas atuem na docência. A docência, isso. É o incentivo do governo vendo a necessidade que nem todo mundo quer, como eu disse, Maurício, devido às atribuições que são, né, bem complexas. O governo já está olhando a longo prazo, já consegue identificar que precisa ser feito algo para nós termos mais professores no futuro. Né? Exatamente. Você falou sobre a questão da dificuldade de ser professor. Gleison, eu estava na sua escola semana passada e eu fiz uma pergunta para 30 alunos ali. E falávamos sobre profissões e eu perguntei quem queria ser professor. Adivinhe quantos alunos levantaram a mão? Eu vou dar um chute aqui. 2 alunos. Nenhum. eu fui muito otimista. Eu fiquei impressionado porque ninguém ali queria ser professor. Também não quis saber o porquê, né, que não levantaram a mão. Mas saiu uma pesquisa recente no semestre que aponta que 79% dos professores hoje que estão atuando em sala de aula, eles desejam deixar a carreira de professor. É um dado muito alto. E preocupante. E preocupante, porque se você chegar... Vamos aqui pegar uma categoria de médicos. Será que 70% dos médicos desejam sair da profissão? Eu acredito que não. Mas esse dado, ele revelou algo que precisa ser levado em consideração por nossos governantes, né? Com relação à questão da valorização do professor. Porque o professor hoje, ele está desmotivado. Sim. São vários fatores, né? Mas assim, há muitas pessoas, infelizmente, que não valorizam o trabalho do professor. Às vezes são os pais que não reconhecem o trabalho que o professor faz ao longo, né, da vida escolar do filho. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Para você, o que ninguém vê na rotina do professor? Porque as pessoas olham para o professor indo para a escola, dando aula, mas o que acontece nos bastidores, na vida de quem é professor? Eu acredito, Maurício, que um professor, ele tem cada aluno como um filho. E com certeza tem muitos pais e mães me assistindo nesse momento. Então, se a gente fizesse uma reflexão, entenda você com 2 filhos, a preocupação que você tem com 2 filhos, com um filho, com 3 filhos, não sei quantos filhos quem está nos assistindo tem, e imagine você dentro de uma sala de aula com 40 alunos que você tem cada um deles como um filho. Imagine você cuidar de 40 filhos. Aí eu faço uma reflexão para você, pai e mãe, que está me ouvindo em casa nesse momento. Veja a sua dificuldade para você educar 2 filhos e veja a dificuldade que é para um profissional de educação, para um profissional do magistério, para um professor educar 40 alunos, como eu disse aqui no início da nossa conversa, com pensamento plural, com pensamento diferente, com pensamento crítico, principalmente na minha área, que eu atuo no ensino médio com adolescentes. Aquele período ali de puberdade, né? Assim, é muito complexo, Maurício. Desafiador. E é impossível, Maurício, impossível a gente não puxar isso para o coração e para a mente. Porque quando o aluno sofre, a gente sofre também. Então, muitas vezes, o professor que você vem para casa a pé, numa bicicleta, numa moto ou num carro, ele vai, na maioria das vezes, levando, além dos problemas dele, levando o problema de um aluno ou de uma aluna. Preocupado, entendeu? Com a questão social. Sabe que a gente tem alunos, o Maurício, que tem dificuldade financeira em casa, vem de uma família que não é tão estruturada financeiramente. Nós temos alunos que têm problemas familiares, o pai é separado da mãe. Assim, são N fatores. Né? Então, assim, quando a gente entra no ambiente escolar e a gente olha para um professor, né, na condição de professor, eu na condição de professor, eu já vejo os inúmeros problemas que aquele professor ele vai levando no sentido dele querer resolver esses problemas, no sentido dele querer ajudar essas famílias. E foi o que eu lhe disse. A educação ela abre portas. E tudo que um professor, você é professor, você sabe, tudo que um professor mais quer na vida é ver o aluno dele se dando bem. Entendeu? Isso é fato. O professor ele deseja que seus alunos sejam melhores do que ele. Né? Exatamente. Vamos falar agora de outro assunto? Vamos. Vamos falar agora sobre uma nova lei que entrou em vigor ano passado. E para falar sobre essa lei, eu estive presente numa reunião de professores e eu perguntei para ele o seguinte: o que vocês acharam da nova lei que proíbe o uso de celular
nas escolas? A resposta foi unânime. Todos os professores levantaram a mão concordando com a nova lei de proibir o uso de celular, né? Entretanto, quando a gente olha para a BNCC, que é o maior documento que norteia o trabalho das escolas, há incentivos para o uso da tecnologia em sala de aula. Aí eu lhe pergunto, na sua opinião, o celular, ele está ajudando ou está prejudicando o aprendizado das nossas crianças e adolescentes? Maurício, eu acredito que a tecnologia hoje, ela não é mais algo de escolha. É obrigatório que todo ser humano hoje ele esteja aliado à tecnologia. Já dizia o grande pensador Darwin, né, que aqueles que mais se adaptam são os que vão sobreviver. Então, hoje, a tecnologia é uma questão de adaptação. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que é o seguinte, o uso do celular, ele vai prejudicar porque o aluno ele não vai ter o foco de fazer só as atividades pedagógicas. Esse é o grande problema do celular, principalmente com as redes sociais. Eu posso citar as redes sociais aqui, que são mais usadas, Instagram, o Facebook, o WhatsApp e várias outras, os jogos online. Então, eu acredito que se o aluno ele utilizasse o celular só para fins pedagógicos, nós não teríamos problemas. O grande problema é que há um desvio de função do uso do celular para utilizar para as redes sociais e outros fins. O governo do estado ele tem uma política pública de oferta de tablets para os alunos. E esses tablets, eles vêm com algumas limitações para essas redes sociais, a fim de que o aluno ele tenha o foco para o uso daquele aparelho eletrônico para as atividades pedagógicas. Qual é o grande problema? É que os alunos eles estão tão focados nessa questão de redes sociais e outras atividades que eles não conseguem ter o foco nas atividades pedagógicas. Porque são muitos entretenimentos que existem no celular, né? Exatamente. E aí, Maurício, isso é de se preocupar. Eu costumo dizer para os meus alunos que, assim, hoje essa questão de ansiedade e essas questões que a gente tem, esses problemas, está muito na minha concepção. Não sou nenhum estudioso no sentido da psicologia, mas a minha visão é o seguinte, ó. Você tem um celular na mão hoje, eu digo isso para meus alunos, aí você vê aqui, tá no Instagram, por exemplo, no Reels. Aí você vê um vídeo de uma pessoa que você gosta. Aí, a bichinha tão linda, né? Aí você passa aqui uma pessoa que você não gosta tanto. Essa pessoa aparecendo aqui eu nem gosto. Aí aparece aquela pessoa que você teve uma intriga. Quer nem olhar pra cara dessa pessoa, tá entendendo? Aí aparece o seu namorado ou namorada. Oh, tão linda, meu Deus, coisa... Então você vai mudando instantaneamente de comportamento e você nem percebe. O cérebro fica... Então, sua cabeça fica entendeu? Fica naquela loucura. Então, isso você leva para a vida sem nem perceber. Sabe, Maurício? Outro exemplo que eu dou lá, por exemplo, você está no celular e tem hoje é muito comum com esses blogs ter notícias de acidentes, de... Aí, meu Deus, já fica a preocupação, notícia ruim, né? Notícia ruim. Meu Deus do céu, olha o que aconteceu aqui. Um acidente na rua fulano. Então você já vê, estava a alegria, estava a tristeza, já vem a preocupação, ou seja, são várias emoções de forma muito instantânea. Então isso tem acabado também muito com até a capacidade de percepção de algumas coisas no nosso dia a dia. Boa observação, viu? A gente tem ficado, Maurício, muito agido de forma muito robótico, sabe? É como se fosse um robô da rede social. Você não consegue ter mais a sensibilidade das coisas. Hoje é muito comum, se tem alguém maltratando um animal... é comum, que eu vejo tanto isso na rede social que virou comum. E isso não é comum. Não é comum. Tá entendendo? Não é comum. Por exemplo, na nossa época, imagina um filho desrespeitando um pai ou uma mãe. Entendeu? Isso era um absurdo. Hoje as pessoas deixaram isso muito comum, porque é muito comum. Você vê até em rede social, até pegadinhas de filhos desrespeitando o pai. Isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado. É necessário que a gente... principalmente na condição de professor, passe para as pessoas que isso é um problema que a gente tem na sociedade e que os valores estão sendo invertidos. Isso é um tema que eu acho que deveria ser muito abordado, a questão de inversão de valores. Com certeza. Levar esse assunto para a sala de aula e mobilizar os alunos para poderem entender os riscos, né, que eles estão correndo com o uso frequente das redes sociais. Exatamente. E aí, quando eu falo uso frequente, que tem pessoas que usam as redes sociais e usam de forma decente. Eu preciso defender essas pessoas. Mas para você, o que seria usar a rede social de forma decente? É a pessoa utilizar a rede social para o bem. Informar as pessoas. Por exemplo, você aqui tem o Instagram do Tudo Sala de Aula. Certo. Você usa para informar as pessoas o lado bom da educação.
né? Que você diz assim, qual é o lado ruim da educação? Você ensinar algo que não é lícito, você ensinar algo... Então você está educando, mesmo que seja educação informal, mas não é para algo lícito, não é para algo bom. Então eu falo do lado bom da educação. Quando você segue, por exemplo, eu estava acompanhando o perfil da NASA, toda aquela viagem que os astronautas fizeram. É uma forma de você comunicar as pessoas. Do lado bom é você seguir o que é bom, é você ensinar o que é bom, é você fazer o que é bom. E qual seria o lado obscuro da rede social? É você aprender o que é ruim, você ensinar o que é ruim e você fazer o que é ruim. É isso. E à medida que a pessoa começa a consumir esse tipo de conteúdo, a tendência é que os algoritmos do Google ou da rede social começam a jogar mais conteúdo semelhante. Exatamente. Né? E aí vira uma bola de neve. Exatamente. Agora eu quero falar sobre o SAEB. O SAEB é uma prova que acontece desde 2001 e agora, 2025, nós tivemos a última avaliação do SAEB e já saiu agora o resultado e tudo indica que até junho nós teremos o resultado oficial do SAEB. Sem dúvida, professor, o SAEB ele é uma avaliação importante para orientar o trabalho das escolas. É como se as escolas tivessem ali uma fotografia de onde elas precisam chegar por meio ali da avaliação que acontece no final do ano. Agora, muito me preocupa o fato de muitas escolas acabam focando de forma muito intensa apenas nas avaliações externas. E eu fui professor de turmas avaliadas e eu vou aqui falar que a gente sofre uma pressão muito grande para a gente poder focar tão somente nos descritores do SAEB, por exemplo. Você acha que existe uma forma de equilibrar essa pressão por resultado com uma educação mais completa e significativa para o aluno? Eu faço essa pergunta porque nós temos outras disciplinas que também são importantes. Ensino religioso, artes, e muitas vezes estas disciplinas acabam ficando em segundo plano para poder a escola focar no SAEB. Então, como você acha que podemos equilibrar as avaliações externas com o que o aluno realmente precisa para a vida? Excelente pergunta, viu, Maurício? Recentemente eu estava em uma escola do município, lá no centro de Acaraú, e eu falava sobre isso. Você fala aqui sobre SAEB, e a gente vê a grande preocupação, principalmente nas escolas do município, em relação ao SPAES, né, que são avaliações externas, como você bem falou, e fica limitado a essas avaliações externas a qualidade da educação ofertada. Ou seja, se a escola vai bem no SAEB, se a escola vai bem no SPAES, ela é uma escola nota 10, como é chamada, é uma escola bacana. Se ela não vai bem nessas avaliações, teoricamente ela não é uma escola boa. Né? Então, assim, eu acredito que uma forma, se a gente trabalhar, ver uma forma de fazer uma avaliação cidadã mesmo. Esse aluno, ele, para além do português e da matemática, existe as outras disciplinas, que é o cognitivo, são gerais. Português, matemática, as ciências no ensino fundamental, história, geografia, mas eu falo da formação cidadã. A escola também tem esse papel de formação cidadã. Valores éticos, valores morais. Então, eu acredito que a gente tinha que trabalhar, para além dessas outras disciplinas, que não adianta nada fazer o seguinte, eu tirar o português e matemática e colocar a geografia e a história. Fiz a mesma coisa, só mudei as áreas. Respeitando, é claro, o português e a matemática. Mas o que eu digo é de formação cidadã mesmo, de valores éticos e morais. O que foi que essa pessoa aprendeu, que essa criança aprendeu, para ela ser uma pessoa melhor, para ela ser um ser humano melhor. E aí o que eu acho interessante no ensino médio é essa questão da formação cidadã, a disciplina do diretor de turma, né, o projeto de vida, e a questão das competências socioemocionais. Eu acho que isso é muito bacana ser avaliado também, para a gente saber se está tendo essa formação integral, vendo também essa questão dos valores éticos e morais do aluno. Aproveitando, Gleison, como acontece na sua escola esse trabalho com relação às competências socioemocionais? A gente tem o projeto diretor de turma, na qual o professor, ele é o nome projeto diretor de turma, é o nome que leva à atividade, na qual cada sala, cada turma tem um diretor de turma, que ele é o padrinho da turma. Ele que orienta os alunos, ele que tem aulas semanais naquela turma para fazer orientações. E dentro daquele trabalho, tem-se o projeto de vida de cada aluno. O que é que esse aluno pensa para o futuro? Muitas vezes, para ser mais prático, o aluno ele faz uma cartinha, como é que eu penso em ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? E aí, ao longo do tempo, eles vão trabalhando essa formação cidadã do aluno. E para além dessa questão do trabalho do diretor de turma, a gente tem também o NTPPS, que é o Núcleo de Trabalho de Práticas Sociais, que o aluno também vai trabalhando, como foi dito aqui, práticas sociais, para que ele possa executar também algumas atividades, principalmente
de ações do dia a dia dele. Então são disciplinas que são trabalhadas dentro do ensino médio, a fim de formar, além do português, da matemática, da geografia, da química, de todas as disciplinas, mas a formação cidadã do aluno. Então eu acredito... Formação humana integral, né? Formação humana integral. Então eu acredito, Maurício, que a gente deveria avaliar também, deveria ter um instrumento de avaliação, pensando também nessa formação, como você disse, a formação humana integral da pessoa, formação cidadã, como eu chamo, no sentido de saber, essa pessoa, para além da matemática e do português, o que foi que ela aprendeu para conviver em sociedade. Isso, muito bem, excelente. Nos últimos anos tem se falado muito sobre a implantação das escolas de tempo integral no Brasil. A proposta é ampliar o tempo do aluno na escola. A lei diz o seguinte, eu vou ler aqui do jeito que está escrito na lei. A jornada de tempo integral é caracterizada por igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Ou seja, a criança precisa passar, no mínimo, 7 horas na escola, né, ou 35 horas semanais. Mas, na prática, muitos professores e gestores relatam desafios. Um deles, falta de estrutura, outros, falta de planejamento e até falta de profissionais preparados para essa nova realidade de escola de tempo integral. Como professor e vereador atuante, né, agora, como você avalia a proposta de escola de tempo integral na nossa realidade? Eu acredito, Maurício, que essa pergunta ela vai de encontro também com aquele tema que nós discutimos anteriormente. Começo, né? Exatamente. Uhum. Em relação a incentivo para que a gente possa ofertar uma educação de qualidade, que inclusive é um das estratégias e metas do Plano Nacional de Educação. Uma educação de qualidade. Mas para que a gente possa ofertar uma educação de qualidade, para que o aluno ele passe 7 horas dentro da escola, é necessário dar condições de permanência dentro da escola. Porque o que é que o plano também vê como meta estratégia? Acesso e permanência. Acesso e permanência. Então, se você não dá condições para esse aluno permanecer, ele não vai continuar ali. E o que é que ele precisa? Do mínimo, Maurício. Boa alimentação, ele precisa de um pouco de conforto, até para descanso, ali no período, o primeiro período e o segundo período, o horário de almoço que a gente chama, ele precisa ter um tempo de descanso, local ideal, climatizado, para ele tirar aquele velho cochilo para dar uma relaxada ali na mente. Isso. Então, eu acredito que seja necessário, para além de outras ações, Maurício, eu vou falar em linhas gerais, que a gente dê condições para o aluno permanecer na escola e que ele veja o ambiente de sala de aula como um ambiente atrativo. A gente precisa, uma coisa que eu falo muito dentro de sala de aula, e quando eu vou para reunião de planejamento coletivo, Maurício, eu falo em recepcionar bem os alunos e acolher. Essa palavra acolhimento dentro da educação ela é importantíssima. Imagina só você chegar em um ambiente e você não se sentir bem acolhido. Você não vai ficar naquele ambiente. Então, seja onde for, você precisa se sentir acolhido. E dentro da escola não é diferente. O aluno ele precisa se sentir acolhido em um ambiente que ele diga, ali é o local que eu devo estar. Então, para além de tudo que a gente falou, um lugar seguro, e dentre outras ações, para além do que a gente falou aqui, eu acredito que uma palavra que resume essa questão do tempo integral é que a escola ela seja um ambiente acolhedor e dê as condições para que o aluno permaneça na escola e queira estudar. Exatamente. Vamos agora falar de futuro. Eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Se você pudesse mudar uma coisa, se você tivesse um poder, né, de fazer uma mudança na educação, para poder a gente ter uma educação melhor, que mudança você acha que seria necessária? Apenas uma. O que você faria? Se eu tivesse o poder de mudar, eu daria as mesmas condições de educação a todas as pessoas. Porque nem todo mundo tem as mesmas condições de educação. Existem pessoas que nasceram no berço de ouro, existem as pessoas... Vou falar popular aqui para o pessoal entender. Existem pessoas que nasceram e não tiveram nem incentivo para estudar. Então eu acredito que se todas as pessoas tivessem as mesmas condições e elas fossem... tivessem a forma como algumas, aquelas mais favorecidas, têm como é que eu posso dizer? A facilidade, eu acredito que a educação seria diferente. Você pensa, eu vou em linhas práticas. Imagina um aluno que sai lá das Queimadas, que é a região da Lagoa do Carneiro, ele sai de lá 5 horas da manhã para chegar aqui na escola. Imagina um menino que mora no centro da Lagoa do Carneiro, que ele vai até a pé, acorda mais tarde e chega na casa dele. Esse menino, ele sai aqui da escola 4h40, ele chega em casa 5 minutos depois aqui. O menino que vai para as Queimadas, ele leva 1h20 com fome, com sono, cansado. Aí eu te faço uma pergunta, Maurício. Quem, na sua opinião, quem pensa em desistir mais rápido?
o que está morando aqui que tem mais facilidade ou o que mora mais distante? Então, o que eu te falo, a minha resposta era que isso acho que é praticamente impossível de acontecer. Eu desejo que as pessoas tivessem a mesma condição de acesso à educação. Aí eu acredito que o país seja diferente. E aí eu vou entrar aqui numa seara que não quero fazer aqui politicagem, muito pelo contrário, mas foi o que o presidente Lula falou em toda a sua vida. O fato de que se as pessoas tivessem as mesmas condições de ensino, a educação do país seria diferente. E vou lhe dar um exemplo prático. O Instituto Federal de Educação do Acaraú chegou no Acaraú em 2009, 2010. Antes, para você fazer um curso superior, você tinha que ir para Sobral, Fortaleza. Você lembra bem disso? Sim, sim. E imagina o filho do pobre sair daqui para Fortaleza, muitas vezes, num curso para ficar lá, que ele não tinha condição de ir e vir todo dia. Hoje não tem condição de ir e vir todo dia. Imagina naquela época. Tá entendendo? Então, só para complementar, Maurício, nem todo mundo, ao longo da história do país, desse estado e desse município, teve as mesmas condições. E lhe digo o que eu disse. Eu e você tivemos a proeza de ir para cima, mesmo com as dificuldades, para conseguir superar os obstáculos. E nem todo mundo tem essa força para seguir. Alguns desistiram no meio do caminho. E, em contrapartida, tiveram algumas pessoas que tiveram tudo na vida para ser uma pessoa bem qualificada e muitas vezes não souberam aproveitar. Então, eu finalizo falando isso. Eu só espero que um dia as pessoas elas tenham mais condições de acesso à educação e que elas aproveitem. Excelente, viu? Que resposta. E você, como você imagina a escola daqui a 10 anos? Vamos pensar na escola daqui a 10 anos? Tanta tecnologia, cada dia mais aumentando. Como você imagina? Eu falo 10 anos, Gleison, porque nós temos um Plano Nacional de Educação que tem 10 anos, né? Eu espero, Maurício, que eu não posso me contradizer, eu acabei de dar uma resposta e eu tenho que seguir nessa linha, que os governantes, que as pessoas que estão à frente das políticas públicas educacionais, elas olhem para a sociedade de maneira plural, não dando mais oportunidades àqueles mais favorecidos. Que as pessoas menos favorecidas também, elas também tenham acesso à educação e principalmente à tecnologia, que a gente vive num mundo muito tecnológico. Enquanto a pessoa que está lá na capital tem um equipamento da Apple, o menino aqui está lutando, juntando castanha para comprar um equipamentozinho, entendeu? Às vezes só um celular que ele não tem, o pai e ele não tem condição de pelo comprar menos um usar o notebook. WhatsApp, né? Pelo menos para usar o WhatsApp. Então eu espero que o governo desenvolva políticas públicas a fim de atender essa demanda. A mais pessoas. E ainda lhe digo que esse também é um grande problema. Que as pessoas saibam valorizar esse incentivo do governo. Porque é o seguinte, Maurício, raciocina comigo. Hoje o aluno, principalmente do interior, ele tem transporte escolar quando ele sai de casa, ele chega na escola, ele tem o lanche, ele tem o almoço do tempo integral, ele tem outro lanche, ele tem livro didático, ele tem um tablet que recebe do governo, ele tem farda, ele recebe o pé de meia, que é R$200 por mês, fica R$1.000 que acumula-se nos 3 anos, ao final dos 3 anos ele ganha 3.000, além dos 200 que ele recebia todo mês. Tem o professor dando o seu melhor. Tem o professor dando o seu melhor. Então, eu espero que dentro dessa perspectiva de acesso à educação, as pessoas valorizem, que tem muita gente hoje que não está valorizando tudo isso. E vai chegar um momento que, se o governo vê que as pessoas não estão valorizando, o governo vai mudar as políticas públicas. E aí eu não sei como é que vai ser essa mudança. Né? Então, o que eu espero nesses 10 anos? Que o governo ele possa incentivar mais o acesso a mais pessoas à educação, independente do nível, e que essas pessoas valorizem esse incentivo do governo e que elas busquem se qualificar. Excelente. Isso é o que eu penso. Falando em tecnologia, o Tudo Sala de Aula acabou de lançar os seus 3 cadernos sobre cultura digital. Volume 1, volume 2, volume 3, que vem trazendo esse assunto para você trabalhar com seus alunos. Clique no link ou digite eu quero e saiba mais sobre esse mais novo lançamento do Tudo Sala de Aula. Gleison, para finalizar esse nosso momento incrível, acredito que você trouxe aqui muitas aprendizagens e vivências da sua trajetória como professor, como vereador. E nós temos aqui um ping-pong educacional, onde eu vou te fazer uma pergunta ou uma frase para você completar e você traz a resposta para a gente. Pode ser? Pode. Vamos lá. O que faz você continuar a ser professor? Eu acredito que eu estou na educação por amor. É algo que eu gosto, é algo que eu me identifico. E eu não saberia viver longe da educação. Eu acredito que eu tenho muito que contribuir com a educação do município e, por que não dizer, do Estado e do Brasil. Porque às vezes são ações
que a gente faz aqui que se reverberam, né? E refletem a nível estadual e nacional. O momento na sua trajetória que ele marcou como professor, tem algum? Eu acredito que o momento mais marcante foi quando eu vi os alunos ingressando no ensino superior. Eu acho que para mim isso é muito marcante, porque eu sei que ele não parou, que ele continuou. Então, que a gente deve pensar na educação com uma perspectiva de continuidade, de crescimento. Porque quando alguém para no tempo, para de estudar, eu me preocupo para onde é que ela está indo. Porque eu sei que se ela continuar na educação, o fruto vai ser muito positivo. Então, é isso que me marca. Acho que o desafio da escola é fazer com que o aluno prossiga nos estudos. Exatamente. Né? Quando o aluno termina ali o ensino médio, a intenção da escola é prepará-lo para a universidade. Exatamente. Porque dali ele vai ter mais oportunidades do que sendo apenas aluno do ensino médio, né? Exatamente. Agora, professor e vereador, você acha melhor ser chamado de professor ou vereador? Professor. Professor. O que te dá esperança ao entrar em sala de aula? O que me dá esperança, Maurício? Eu sei que os desafios são muitos, mas vamos falar de esperança. O que me dá esperança é em saber que o meu trabalho, o magistério, ele vai fazer com que as pessoas possam refletir sobre um futuro melhor. Então, se eu não tivesse ali, talvez aquelas pessoas não tivessem a capacidade de sonhar. Se eles não estivessem dentro da sala de aula, eles talvez não sonhariam. Então, todas as vezes que eu entro dentro de uma sala de aula, eu tento transparecer para os alunos e mostrar para os alunos que a educação importa, que a educação ela é importante. Então, é isso que me faz continuar ali junto com eles. Cara. Que bom, é muito bom ter essa vivacidade. Agora, eu queria que você olhasse para essa câmera, professor, e falasse uma mensagem para os professores que estão cansados, desmotivados da profissão. Eu acredito que a educação ela seja a maneira mais fácil da gente tentar mudar a realidade do nosso ambiente em que a gente vive. E eu não vou dizer, né, que algumas pessoas falam que a educação é difícil. Eu acredito que seja a maneira mais fácil. Porque se a gente não está conseguindo pela educação, imagine se a gente tentar de outra forma, como era que seria. Então não desistam, a gente passa por muitas dificuldades, muitos desafios, mas se com a educação está difícil, imagina sem ela. E aí vou abrir um parêntese aqui. A gente tem as escolas, a gente tem as igrejas formando e a gente tem a família formando os cidadãos e a gente vê a sociedade a forma como está. Imagina se a gente não tivesse educação, se a gente não tivesse escola, se não tivesse igreja, se não tivesse família, como era que esse mundo estava. Muito bem. E agora, você falou uma mensagem para os professores e o conselho para os alunos de hoje. O conselho que eu daria é que vocês valorizem as oportunidades que vocês estão tendo. Eu vou dizer que a oportunidade é como um cavalo com sela, só passa uma vez. Vocês querem ver a realidade? Converse com uma pessoa que teve a oportunidade de estudar quando era novo e não estudou. E veja se ele se arrepende ou não. E aí vocês fazem um contraponto e vejam se daqui a 10, 20 anos vocês querem estar no lugar dessa pessoa, possivelmente trabalhando no pesado, com problema na coluna, e eu sempre falo isso para meus alunos. O Wesley Safadão, que é milionário, não conseguiu ajeitar a coluna dele, imagine vocês que estão trabalhando aí, lutando para conseguir fazer um tratamento, se vão conseguir. Então é isso que eu digo. A educação, ela abre portas que ninguém jamais vai fechar. O seu conhecimento, ninguém nunca vai tirar de você. E digo, finalizo falando isso, a educação, ela te dá mais conforto. Você trabalha menos e ganha mais. Certeza. Então, pense na educação como algo que vai mudar a vida de vocês para melhor. Professor Gleison, quero imensamente agradecer a sua presença aqui no podcast do Tudo Sala de Aula. Com certeza foram muitas as experiências que você compartilhou conosco, os insights, as aprendizagens, e a gente, de fato, busca com esse trabalho levar um pouco para você, para a nossa audiência, aquilo que nós estamos precisando, de orientação para o trabalho pedagógico das escolas, orientação para a gestão da escola. E eu já peço aqui para você, se chegou até o final, curtir o vídeo, comentar, seguir a gente, caso não siga. E mais uma vez, muito obrigado e seguimos aqui do nosso lado, tentando fazer também o nosso melhor. E você, como professor, certamente continua desenvolvendo seu trabalho em sala de aula incrível e transformando vidas. É isso que o professor faz, é transformar vidas e dar oportunidades. Interessante o que você falou. Nenhuma pessoa se arrepende de estudar, né? Ninguém se arrepende de estudar. Gleison, então, deixa aqui para a gente, para a nossa audiência, as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer, primeiramente, mais uma vez a você pelo espaço, Maurício, e quero mais uma vez, nunca canso de falar isso, de parabenizar pela sua iniciativa, pela sua coragem. O Maurício que deixou concurso, pessoal, para investir no Tudo Sala de Aula,
e ele com a certeza de que esse projeto daria muito certo. E a gente falou aqui nesse podcast sobre oportunidades, e é isso que você faz, dá oportunidades a jovens que estão aqui contribuindo com o Tudo Sala de Aula, com esses materiais, mas também dando oportunidade para professores e alunos que estão lá no espaço da sala de aula a terem um material melhor, a terem acesso a um material, né, que leva uma educação de qualidade, e a gente fica feliz, como eu disse, em ter aqui no Acaraú, né, alguém, né, com o seu perfil, Maurício, com a sua coragem, para fazer do Tudo Sala de Aula esse ambiente que realmente vai de encontro aos interesses de muitos educadores e de muitos estudantes. E digo a vocês, pessoal, se você não conhecia ainda o Tudo Sala de Aula e chegou aqui de paraquedas, compartilhe esse vídeo, compartilhe o site do Tudo Sala de Aula com outro professor, com outro colega, para que a gente possa fazer com que essa plataforma, com que o Tudo Sala de Aula seja a maior plataforma educacional do mundo. A gente não quer que seja só do Brasil, não. Seja a maior plataforma educacional do mundo. Por quê? Porque nasceu no Acaraú, nasceu de um filho acarauense, e tenho certeza que todo acarauense tem muito compromisso, tem muita responsabilidade, e o Maurício está totalmente preparado para contribuir ainda mais com a educação do Acaraú, do Ceará, do Brasil e do mundo. Mais uma vez, obrigado, um forte abraço e até outra oportunidade. E valeu, pessoal. Até o nosso próximo episódio.